Bom dia, Vi. Tudo bom, filha? Bom dia. Bom dia. Bom dia, meus amores. Bom dia, Brasil. Boa noite, Austrália. Oi, meus amores. Vocês estão bem? Sextou no C. Sou. Oi, Fala, Bruno. filho. Tudo bom, Gu? Oi, 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 meus amores. É. E aí, como vocês estão? Bom, Tudo de boa aí? Para encarar mais uma semaninha de aula? Ah, então tá bom. Beleza, beleza, beleza. Ó o Jackson aí. Fala, Jackson. Fala, Oi. Jackson. Tudo bom, filho? oi, Tudo? Sor. Ah, então tá bom. Oi, Peraí. Lívia. Tudo bom, minha princesa? Tudo, Sor. Sempre linda essa menina, viu? Ó a Ai, Carol Jesus. aí. Ó o Samuca já tá aí, o Gui, o Pedrão, o Misael. Oi, Misael. Oi, Sor. Tudo bem? Ó a Maria Eduarda tá aí. Oi, Maria Eduarda. Acho que ela não colocou o fone. Ah, colocou. O Ralph. Fala, meu lindão. Tudo bom, Ralph? Tudo? Ah, tá bom. A Bia já tá aí. Bia, arrumou seu fone, filha? Não? Ah, que pena. O Gui Lima já tá aí. Fala, Gui. Tudo bom? Então tá bom. Deixa eu ver. O Vinícius tá aí já também. O Arthur, a Manu. Fala, Emanuele. Tudo bom, filha? Tudo. Ah, então tá bom. A Maísa tá aí. A Leandra. Ó, Leandra, pra nós, ó. Ah! Aê! Campeão! Aí, campeã! Então tá bom. O João Ô, Lucas Sor, já tá aí. Oi. eu vou entrar em dois celulares, tá? Na aula. Tá bom, tá bom. Ok. O pessoal, ó, quem é Lincoln? Que entra como Lincoln Dias, só para eu saber. É o Eu acho pai que de alguém da quem? família da Jamile. Ah, então tá bom. Beleza. Não, só para eu saber, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, para quem não obteve a nota 6, é a Jamile mesmo. Oi, já, tudo bom, filha? Para Oi. quem não, oi, para quem não obteve a nota 6 na prova, nas provas aí do segundo bimestre, né, que é o nosso, que é a nossa média, a recuperação já foi pela Agendedu. Então olhem lá na Agendedu, são algumas questões para vocês responderem, olhem na Agendedu e respondam as perguntas, né, lá mesmo na Agendedu, coloca para mim em mensagem para aqueles que não conseguiram atingir a nota 6. Na verdade, às vezes não conseguiu atingir a nota 6, por quê? Porque não fez todas as provas e aí dificultou muito na hora do fechamento da nota, certo? Não deixem de fazer todas as provas, façam as provas todas as semanas, porque senão vocês podem ser prejudicados, tá bom? Então, para quem está em recuperação, para quem não atingiu a nota 6, já está lá o recado na Agenda Edu, dê uma olhada lá na Agenda Edu, entra, pede para o pai entrar e responda as questões até o dia 17, ou seja, até segunda-feira que vem, vocês têm para responder essas questões aí, para que eu possa depois lançar a nota definitiva de vocês, tá bom? Eu acho que a maioria da sala não teve problema nenhum, acho que foram 2 ou 3 alunos que vão precisar passar por recuperação. Quem precisar, por favor, até o dia 17/8 responder. Seria legal se respondesse o quanto antes, porque daí eu já corrijo, tá bom? E já ponho a nota de vocês aí do bimestre, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Nós vamos. Nós temos algumas atividades extras, né? Tem a da semana passada e a dessa semana para a gente resolver. Mas eu quero começar com vocês com a apostila, tá bom? Lembrando que a prova de vocês não sou eu quem monto, né? Foi tranquila fazer a prova da primeira semana? Diz aí. Sim. Oi? Sor. Sim? Oi? Oi. Sim, Ah, então tá bom. Já sai a nota, né? Já deu para ver a nota de vocês? já.
Ah, então tá bom. Beleza, alguém ficou com uma nota meio ruinzinha aí? Alguém ainda não fez a Não. da semana passada? Alguém ainda não fez? Não, Não, todo mundo. Você não fez ainda, Jacques? não. Então vai lá fazer, porque senão vai ficar atrasado lá, meu, tá bom? Depois você vê aí pra você Beleza. fazer. Ó, beleza. Eu tô sentindo falta do outro Gustavo, do Gustavo Cardoso, que não tá aparecendo nas aulas aí. Se alguém souber de alguma coisa, fala pra ele aí que é importante que ele apareça Professor, nas aulas. na casa dele não tem Tava internet. falando porque Ele não vai ele vai na escola para ver as lives e fazer as atividades. Entendi. que ele Então, não tem internet na casa dele. então tá bom. Ó, a Ellen, tudo bem aí, Ellen? Eu acho que tá, né? Bom, então eu vou primeiro para a apostila de vocês, depois a gente vai corrigir algumas atividades extras. Nós vamos corrigir hoje a atividade extra dessa semana e depois na quinta-feira eu volto para a atividade extra da primeira semana. Tudo bem? Vocês entenderam? Sim? Ah, professor, como que eu devo fazer a minha atividade extra, professor? O que vocês vão fazer, pessoal? Ou copia no caderno, certo? Pega lá no Moodle, vocês vão ver lá. Copia essas atividades, são acho que uns 10. Vai ser, acho que na maioria das vezes uns 10 exercícios, às vezes de múltipla escolha, às vezes de interpretação, certo? Então, vocês façam como achar conveniente. Se achar melhor ter um caderno para isso, até mesmo um caderno de sala de aula, não tem problema nenhum, vocês podem colocar no caderno essas questões, e aí eu vou corrigindo com vocês, tá bom? Então vamos lá. Às vezes, a professora coloca uma atividade e que lembrando vocês que é a professora Emily, a professora de português do sexto ano da manhã, que faz atividade do sexto e do sétimo, e às vezes pode ser que não fique grifado um ou outro verbo, então você não entenda. Por exemplo, tem lá um exercício falando o verbo grifado. Aí você vai ver, mas acabou não grifado o verbo. Aí você fala, e agora? Qual é o verbo que está grifado? Isso e aquilo. Não fiquem preocupados, tá? Depois, a hora que eu for corrigir, eu corrijo isso com vocês. Às vezes pode ser mesmo que na hora de passar pro Moodle, o verbo não fique mais grifado, não fique mais em negrito, e aí fica difícil de vocês compreenderem um ou outro exercício. Não precisa ficar triste, não precisa ficar bravo, nem nada. Depois, a hora que o professor André estiver fazendo com vocês os exercícios, ele vai explicar, tá bom? Então, eu vou primeiro para a apostila de vocês, a gente vai dar uma refrescada no que a gente está vendo, que é a questão da língua portuguesa no Brasil, tá? Vai cair alguns textos, vão cair sobre a questão do indígena no Brasil, até mesmo porque nós estamos falando do descobrimento do Brasil, né? O Brasil foi descoberto em 1522 por Pedro Álvares Cabral, tem alguns textos ali que nos remetem a essa época. Nós vimos na última aula um texto, né, um diário de um grumete, não é isso? Que até nós compartilhamos a leitura, né? Cada um, ou sempre alguém lia um outro texto aí, e vocês acabaram lendo comigo, tá? Então, eu sei que a maioria de vocês vai lá para o site, que vocês acompanham os links lá, né, os roteiros, mas eu gosto sempre de frisar que é importante vocês também verem a apostila comigo, porque daí eu explico uma outra coisa, explico algo que supostamente vai cair na prova de vocês e que é interessante para vocês fazerem, tá? Então, eu vou compartilhar a apostila. Nós vamos ver algumas coisas que eram fatos e outras coisas que fato real ou um fato imaginado pelo autor, tá? O que é R aí? A gente vai ver como fato real, que aconteceu mesmo, e o que é F, a gente vai ver como um detalhe imaginado pelo autor, tá bom? Apareceu já aí a apostila para vocês, meus amores? Sim. Sim. Então tá bom. Então, beleza. Para quem não fez ainda, pode fazer esse exercício aí número 1, tá? Que vai até a letra L. Até a letra L. Eu vou deixar 30 segundos aqui. É só colocar R ou F aí. Então tá bem facinho aí para vocês
poderem copiar, né, essas questões aí, tá bom? Jacques, estou muito feliz em te ver, viu? Valeu, professor. É nóis. Desce um pouco pra mim se tá certo. Oi? Desce um pouco pra mim ver se tá certo. Desculpa, não entendi, Misael, fala de novo. Desce um pouco pra mim terminar de... Tá, pra eu descer um pouco, tá bom. Ó, vou descer até aí, depois eu desço mais um pouquinho, tá, Misael? Já vou descer mais um pouquinho aí. Então, vamos lá, vou descer mais um pouquinho aí, ó. Então, ó, vocês têm a A, né, que o porto que eles saíram da Praia do Restelo lá para vir para o descobrimento é um fato real, certo? A Praia do Restelo tinha até o velho do Restelo, né, segundo o relato do livro Os Lusíadas, do Camões, tinha um velho, né, tinha um senhor que ficava falando para eles, olha, é melhor vocês não irem, isso aí que vocês querem fazer de navegar é loucura. O que a gente já comentou, tá, pessoal? Que eles pensavam que a Terra era plana, tá certo? A B também é fato real, né? É a maior de todas que já saíram de Portugal, são 3 caravelas e 10 naus. Naus é uma embarcação menor, tá? Ó, se por acaso eu falar alguma coisa e vocês não entenderem, eu tô com o meu rosto um pouquinho inchado, porque eu passei por uma... Eu falei para vocês, né? Que eu ia passar por uma... Quem já acabou, fica esperando as explicações, tá, Vi? Pode ficar aí esperando que é rapidão isso aqui. Ó, eu tô com... Eu passei por uma cirurgia aqui na bochecha, aqui pertinho da gengiva aqui, e tem ponto perto da bochecha. Então eu tô inchado, parecendo um fofão aí, o Kiko. Né? Já não tem uma bochecha tão magrinha, ainda mais com o inchaço. Então, Professor, se por acaso... Oi. tá parecendo aquele boneco do Fofão. Então. Então, se por acaso eu acabar falando alguma coisa que vocês não entendam, vocês me interrompam, porque às vezes o ponto pega aqui na bochecha e acaba atrapalhando a minha fala, tá? Aí vocês têm também sobre Pedro Álvares Cabral, né? Ele é o comandante da frota, é o nobre, ele é o rei Dom Manuel veio em pessoa para despedir-se dele, então Pedro Álvares Cabral era muito importante mesmo, então isso é real, né? Aí a D, nós já vemos que é algo imaginado, olha lá. Ele disse que há terras virgens mais adiante, que o verdadeiro motivo da viagem é esse, né? É algo imaginado ou passado pelo autor do texto, né? Não é necessariamente algo oficial. Depois sobre o grumete. Para um simples grumete, até que tive sorte, estou na capitania, nau de Pedro Álvares Cabral. Também era uma opinião dele, não é um fato, né? A opinião dele é que estar nessa capitania que ia para os portos seria muito interessante. Depois, ele disse que há terras virgens... não. Não tive tempo de respirar, né? Eu estou na F. Mal o navio desatracou, já me deram um balde, um escovão, passei o dia esfregando no convés. Isso aí é algo do grumete, né? É algo que passou com ele. O bom de ser grumete é que ninguém presta atenção na gente, então também é uma opinião, olha lá, foi por causa disso que houve uma conversa de Cabral com o piloto ontem à noite. E depois vocês têm aí 14 de março, sábado. Como é data, pessoal, é muito difícil quando a gente fala sobre data, você ter aí alguma questão de opinião, certo? Então aí é um fato, né? Dia 22 de março, eles estavam nas ilhas de Cabo Verde, na África, também é um fato. E dia 21 de abril, eles chegaram, né? Estavam quase chegando aqui
no Brasil, e no dia 22 eles atracaram, né, vendo o Brasil. E aí depois também nós temos um fato, porque os homens morenos e nus, né, que eram os índios de arco e flecha, e aí vocês têm fato e opinião. Fato é um acontecimento real ou inventado, e opinião é uma maneira de avaliar e de julgar, né? Aí nós vamos lá para a página 10. Vocês podem também fazer aí só o exercício 1.2, né? O exercício 1.3, ele é um exercício mais individual, tá bom? Um exercício individual. Então é para vocês imaginarem a situação aí e responderem conforme vocês acham que deve ser. Beleza? E aí, depois dessa página aqui, eu vou para vocês para os exercícios extras desta semana aqui, tá? O meu exercício extra tá tá no Word, mas se você fique à vontade, se você quiser tirar print para você corrigir depois lá no Moodle ou para corrigir no seu caderno, igual eu falei, é bom, talvez você, se você quiser fazer no seu caderno é ainda melhor, é mais interessante, porque daí fixa bem, né, o conteúdo extra, certo? Professor, Oi. lá na eu não consegui acompanhar na I e na L aqui, aí até a L. Na 1, tá bom, eu volto. Também. Eu volto, não tem problema. Pronto. Tá bom aqui? Professor, Oi, pode falar. os exercícios extras pode imprimir e colar no caderno? Pode. Quem que tá falando? A Manu. Pode, Manu. Pode sim, meu amor. Tá bom? Obrigado, Façam, professor. nada. Façam como vocês acham aí conveniente para vocês, tá bom? Pode imprimir, colar no caderno. Pode copiar também. Se vocês acham que é muita coisa para copiar, acho que fica mais fácil mesmo imprimir. Enfim, vocês que resolvem, tá? Então, eu vou compartilhar com... Oi. Eu não entendi muito bem a 1.3. A 1.3 da apostila? Isso. Tá, vamos lá. Então, vamos ler juntos. E aí vocês vão poder aí fazer a 1.3. Não vão fazer agora, mas façam mais tarde aí, tá? Preste atenção à linguagem do Grumete, as palavras que ele usa e a maneira como constrói as frases. Você identifica diferenças entre a linguagem dele e a linguagem que atualmente usamos no Brasil? Em sua opinião, o autor conseguiu reproduziu exatamente a linguagem de um português que viveu em 1500 ou optou por redigir um texto que fosse facilmente entendido por brasileiros da época atual? Por que você chegou a essa conclusão? Então, vocês vão voltar aqui ao diário, né, do Grumete, e vão ver. É óbvio que ele mescla, né, as duas linguagens, o português do Brasil e o português de Portugal. Mas eu acho que não é complicado de entender, não. Lívia, você acha que é complicado de entender o diário dele? Não? Então é isso que você vai responder. Você vai responder que não, que é uma linguagem atual, que dá sim para entender, que ele usa algumas palavras, né, do português de Portugal, mas que é perfeitamente compreensível. É isso que você vai responder, entendeu? Entendi, senhor. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Aí. Bom, eu vou compartilhar então com vocês mais uma vez o texto da atividade extra dessa semana. E vou corrigir, óbvio, com vocês, e vou pôr um texto de vocês que vai cair na prova também dessa semana, tá bom? Na próxima aula, eu continuo a apostila com vocês, na próxima aula, e trabalho mais textos que vão cair na prova de vocês dessa semana, tá? Deixem para fazer a prova depois da quinta-feira, tá bom, meus amores? Não façam a prova antes. Por quê? Porque sempre eu estou dando, sei lá, uma dica para vocês, estou sempre falando alguma coisa que vocês podem aí se surpreender e vocês podem aí pegar alguma dica legal para fazer a prova para vocês. Bom, se vocês viram já os exercícios extras,
tem lá o primeiro exercício extra de vocês, né? Eu acho que já está aparecendo a página do Word aí para vocês? Sim? Não. Não. Não? Então, peraí que Não. vou interromper e vou pôr de novo, tá? Agora vai aparecer. Vejam aí. Agora apareceu. Então tá bom. Agora apareceu. Então vamos lá. Então vocês têm aí o menino que Professor. não queria... Oi, pode falar. Eu posso pegar um caderno para responder? Pode, vai lá. Vou dar aí uns 30 segundos para quem quiser pegar um caderno, uma folha. Vai lá, pessoal. 30 segundos para vocês fazerem isso. Vamos lá. Quem não tá aí com o caderno ou com a folha. Ô, senhor, essa atividade extra é aquela que tá no Moodle? Isso, é aquela que tá no Moodle. A da primeira semana, pessoal, que a gente deixou para trás, eu vou fazer com vocês na quinta-feira. Essa aqui que eu tô fazendo com vocês já é a atividade extra da segunda semana, tá bom? Ah, tá. Obrigada. De nada. Então vamos lá. Bom, então vamos lá, ó. Aí vocês tinham lá no Moodle assim, apareceu para vocês assim, verbos, sexto ano. Vocês têm o menino que não queria crescer, né? Que é a história que vocês conhecem, do Peter Pan. Menino que não queria crescer. Quem era Peter Pan? Nem mesmo a Dona Benta conhecia. A avó mais sabida do mundo. Depois de mandar vir um livro da capital, ela finalmente conta para todos no sítio do Pica-Pau Amarelo a história do menino que não queria crescer. Dê asas à sua imaginação e parta com a turma do sítio para mil aventuras na Terra do Nunca, na companhia da Fada Sininho, Wendy, Capitão Gancho, Crocodilo, Sereias e Piratas nessa deliciosa versão publicada em 1930 por Monteiro Lobato, certo? Aí vocês tinham aí a questão sobre o verbo, né? Grife, o verbo presente nesse trecho. Então vocês tinham aí o verbo conhecia, esse é o verbo a ser grifado, né? Aí vocês podem até grifar. O sabida, pessoal, também é um verbo, tá? É um verbo que nós falamos que está no particípio. Mas o verbo que era para vocês grifarem é o verbo conhecia. Aí vocês têm aí, o verbo grifado acima está no modo indicativo para exprimir uma ordem de Dona Benta, uma certeza sobre Dona Benta ou uma hipótese da Dona Benta. O que vocês colocaram ou colocariam? O verbo conhecia é uma ordem, uma certeza ou uma hipótese? Alguém desbloqueia o microfone e responde para mim. Vai lá. Uma hipótese? Uma hipótese? Não. Seria uma hipótese se falasse assim, nem mesmo Dona Benta, que talvez conhecesse tudo, entendeu? Então esse aqui Certeza. é uma certeza, muito bem. Uma certeza. Então pode pôr um X aí no certeza, certo? Se fosse uma ordem, seria assim, sei lá, Dona Benta... Vamos pensar em uma frase que desse para dar uma ordem nessa frase. Ó, vá já para a cama, narizinho. Aí esse vá aí seria uma ordem, certo? Seria um verbo no imperativo. Vamos lá. Lembrando que quando a gente está falando aqui de Monteiro Lobato, a gente está falando do sítio do Pica-Pau Amarelo. E nós tivemos aí no começo do ano, né, o nosso trabalho que seria feito do sítio do Pica-Pau Amarelo, que nós lemos o livro, certo? Vocês lembram qual livro vocês têm que ler esse bimestre? Sim. Não. Então, Como Nasceram as Estrelas, 12 Lendas Brasileiras. Ah, então tá bom. Obrigado, Ellen. Vamos lá. Aí a questão 3, pessoal, diz o seguinte, ó. Identifique
Identifique a frase em que o verbo destacado está no modo indicativo. Bom, vocês têm 3 verbos aqui. Quem era Peter Pan? O verbo é o verbo ser, né? O era. Aqui, dê asas. A sua imaginação é o verbo dê, né? Do verbo dar. E parta com a turma para 1000 aventuras. Desses 3 verbos aqui, eu só tenho um verbo que é no indicativo. Qual é ele? Os outros 2 dão ordem. Qual é o único verbo que está no imperativo aí? No indicativo. Era. Era, muito bem. Então pode pôr o X aí no era. Os outros 2 verbos, o de e o parta, eu vou falar que estão no modo imperativo. Certo? O modo imperativo é aquele que dá uma ordem. Certo? Que tem uma súplica, enfim. Então, o único verbo aí na questão que está no modo indicativo é o era, certo? Aí vocês têm aí a questão 4, que é, no segundo parágrafo do texto, o verbo indicativo conta e expressa uma ação de Dona Benta, um estado de Dona Benta ou uma característica da Dona Benta? Ela contar a história para eles, né? É uma ação, um estado ou uma característica? Ação. Muito bem, pessoal, vocês estão demais, é isso aí. É uma ação, então vocês podem pôr um X aí em ação, tá? Aí vocês têm mais aí uma questão, a questão 5. Na parte, a história do menino que não queria crescer, o verbo indicativo queria exprime um fato contínuo na vida do menino, um fato duvidoso na vida do menino, um fato passageiro. O que vocês acham? Muito bem, Gu, contínuo. Ele sempre queria crescer. Então aqui eu vou falar, se eu fosse classificar, que o verbo está no pretérito imperfeito. Certo? No pretérito imperfeito. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, os verbos no indicativo, analisados anteriormente, compõem um texto que objetiva noticiar um fato, divulgar um livro ou contar uma história? Contar uma história. Divulgar um livro. Contar uma história, muito bem. Então, ela quer contar uma história, certo? Professor, Oi. volta na 5, por favor, porque meu grafite quebrou, Volta. eu tive que trocar. Eu ainda consegui responder. Tá bom, já voltei aí, vamos lá. Não. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, então. O professor tá com fone gamer. Então, você tá achando que eu sou pouca porcaria, rapaz? Sou muita porcaria. Eu tô com fone mal nada a ver aqui, é todo quebrado. Pronto, senhor. Pronto, então tá bom. Vamos lá. Agora vocês têm a questão 7, né? Como vimos, o futuro do presente é empregado para expressar fatos que ainda vão acontecer. Os alunos estão aqui. Vamos lá, ó. Como vimos, o futuro do presente é empregado para fatos que ainda vão acontecer. Então, leia a notícia como se tivesse sido dada na televisão um dia antes do lançamento da primeira nave espacial
a lua e sublinhe os verbos no presente, no futuro do presente. Então, a incrível viagem à lua, né? Então, vocês têm aí, ó. Precisamente às 2 horas, 56 minutos e 29 segundos do dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong realizará um sonho antigo, o antigo sonho da humanidade. Pisará no solo lunar. Cerca de 1 bilhão de pessoas assistirão pela TV a maior façanha do século XX. Finalmente, o homem conquistará a última fronteira e os Estados Unidos se encherão de orgulho por vencer a União Soviética na corrida espacial. Então, vamos lá. Aqui, onde eu estou grifando aqui, ó. Tem algum verbo, pessoal? Não. Não temos nenhum verbo. Então, não é para grifar nada aí. Aqui, na segunda linha aqui, ó. Eu tenho algum verbo? Ou mais um verbo? Qual? Realizará e pisará. Muito bem. Então, eu tenho realizará e pisará. Tá no futuro? Sim. Sim. Então, pode grifar o realizará e o pisará. Vai lá. É isso aí. O Neil Armstrong realizará. Então, esse realizará aqui está no futuro, certo? Aí vamos lá. Cerca de meio milhão de pessoas. Aí nessa linha aqui, ó. Assistirão pela TV a maior façanha do século XX. Finalmente o homem conquistará a última fronteira. Assistirão e conquistará. Muito bem, assistirão e conquistará. Perfeito, é isso mesmo. E estão no futuro. Lembrando que vocês só vão grifar se o verbo estiver no futuro, certo? Se tiver algum verbo no passado ou algum verbo no presente, enfim, vocês não vão grifar, tá? E os Estados Unidos se encherão de orgulho por vencer a União Soviética na corrida espacial. Eu tenho algum verbo aqui no futuro? Encherão e união. Isso, o encherão. Muito bem, só o encherão, viu, pessoal? União não é verbo, certo? Unir é verbo, mas a palavra união não. Então, reescreva o texto acima utilizando o pretérito perfeito. Então, eu vou escrever aqui com vocês, eu vou copiar e vou só trocar os verbos para o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, pessoal, é quando eu tenho um passado que aconteceu e já acabou, certo? Então, pretérito perfeito. Então, precisamente, às 2 horas e 56 minutos e 29 segundos do dia 20 de julho de 69, Neil Armstrong. Então, vamos lá, vamos colocar esse verbo aqui no pretérito perfeito. Como que fica, então, no passado? Realizou. Muito bem, Gu, realizou, isso mesmo. Então, realizou. Eu vou até grifar os verbos que eu estiver trocando aqui. Um sonho antigo da humanidade. E aí, o pisará? Pisou. Pisou, muito bem. Ó, se fosse no pretérito imperfeito, pessoal, ficaria assim, ó. Precisamente às 2 horas, 56 minutos e 29 segundos do dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong realizava um antigo sonho da humanidade. Pisava, entendeu? Entenderam? Então, assim, a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito é que o pretérito perfeito dá a impressão que foi uma vez só. E o pretérito imperfeito dá a impressão, por mais que seja no passado, que continuava a acontecer aquilo que está se afirmando, certo? Então, vamos lá. Aí vocês têm lá, pisou no solo lunar, cerca de 1 bilhão de pessoas assistirão. Como que fica aqui? Assistiu. Não, aí fica cerca de 1 bilhão de pessoas assistiram, mas aí é com AM no final, certo? Por quê? Assistirão é no futuro. Assistiram com AM é no passado, no pretérito. Isso. Muito bem, muito bem.
Se fosse no pretérito imperfeito, ficaria assistiam, tá? Vamos lá. Pela TV, a maior façanha do século XX. Finalmente, o homem conquistará a última fronteira. E aí? Conquistou. Conquistou, muito bem. Conquistou, muito bem. Aí. Os Estados Unidos se encherão de orgulho por vencer a União Soviética na corrida espacial. E aí? Por vencerem. Se? Encheram com a M? Isso, muito bem. Encheram com a M, muito bem. Aí, muito bem. Perfeito. Vamos lá, então. Aí vocês têm a questão 9, né? Identifique a pessoa, o número e o tempo. E o tempo. Identifique a pessoa, o número, o tempo e os modos verbais destacados em cada frase. Então, por exemplo, ó, nós jantaremos na sua casa. Então, jantaremos. Está na primeira pessoa do singular, né? Que é o nós. Desculpa, na primeira pessoa do plural, né? Que é o nós. Olha aqui, é para fazer como se fosse esse exemplo aqui. E está no futuro do presente do indicativo. Aí esse aqui, tu deixaste a escola mais cedo. Está na segunda pessoa, certo? O tu é segunda pessoa. Segunda pessoa do singular. Eu, tu, eles. No pretérito perfeito, certo? Tudo bem? Aí vocês têm, eu desejo que eles gostem do... Opa, peraí. Segunda pessoa do singular. Ó, eu desejo que eles gostem do passeio. Vocês têm aqui a primeira pessoa, certo? Do modo futuro do subjuntivo, que é um desejo meu. Isso aqui é um desejo, né? Não quer dizer que vá acontecer. Professor, eu não estou conseguindo ver. Não está conseguindo ver? Mas por quê? Está muito... É que tá muito perto. Aí fica muito... Ó, então vai lá. Essas aqui que eu vou grifar aqui são as respostas, tá? Primeira pessoa, futuro do subjuntivo. Ela dançava muito bem. Aí eu tenho aqui a terceira pessoa, certo? Terceira pessoa. Aqui é a primeira pessoa também do singular. Aqui, ela dançava muito bem. Eu tenho terceira pessoa, certo? Do singular também. Singular. E aí eu tenho o... Aqui eu tenho pretérito perfeito ou imperfeito, pessoal? É o passado, certo? Ela dançava. É pretérito perfeito ou imperfeito? O que vocês acham aí? Imperfeito. Imperfeito, muito bem, né? E se fosse pretérito perfeito, ficaria como? Ela dança muito bem. Não, ela dança seria presente. Se fosse... Dançou? Isso, ela dançou, muito bem. O dançava é pretérito imperfeito. Imperfeito. Se fosse pretérito perfeito, seria ela dançou. Lembra, ó, o dançava dá a impressão que isso acontecia várias vezes. O dançou já não. O dançou dá a impressão que aconteceu uma vez só, foi só aquela vez. Pois nós temos a D aí, né? Eles dividirão o lanche. Tá na terceira pessoa também, né? Mas aí eu tenho a terceira pessoa do
Plural. Do plural, muito bem. Muito bem. Terceira pessoa do plural. Certo? Futuro, né? Futuro indicativo. Muito bem. Vou deixar mais uns 2, 3 segundos aí para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, nós agora só vamos finalizar com o exercício 10, tá, pessoal? Então, as orações abaixo estão no... Bom, eu vou deixar o exercício 10 para fazer com vocês na próxima aula, porque ele é muito longo e não vai dar tempo de eu acabar, tá? Mas, se vocês... Porque agora é semelhante ao exercício 9. Só que vocês têm que passar para mais tempos verbais essas frases. Então, o que deixa ele um pouquinho mais longo. E como já são 10h47, e eu finalizo a minha aula 10h50, a gente volta nele na próxima aula, tá? Eu vou pôr um texto para a gente finalizar a aula, que vai cair na prova de vocês essa semana. É mais uma questão interpretativa, tá bom? Eu vou pôr o texto para vocês. A gente vai ler esse texto. E é bom que vocês... Tem tirem um print, façam uma foto desse texto, que é um texto que cai realmente na prova de vocês dessa semana. Deixa eu parar o compartilhamento desse aqui, para poder compartilhar o outro texto com vocês. Tá bom? Senhor, vai ter outra aula? Vai, né? Tem aula quinta-feira. Não, não tô falando assim hoje. Ah, então aí eu já não sei do horário de vocês, viu? Ai, Eu tenho... A gente vai ter de arte. então, aí, ó. Tá. Aí, ó, o pessoal tá falando que tem... Isso, então. Eu vou ter mais 2 aulas. Eu vou ter mais 2 aulas ainda. Eu tenho uma aula com o 9º ano e eu tenho mais uma aula com a 2ª série do ensino médio, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu vou pôr esse texto aqui para nós finalizarmos a aula. É um texto pequeno, fala sobre alguns povos indígenas e que cai na prova de vocês dessa semana, tá? Prestem atenção, vou ler com vocês e já vou finalizar minha aula. Então, quais os povos indígenas mais numerosos no Brasil? Já apareceu aí para vocês uma página no Word? Sim. Sim, então tá bom. Vamos lá, ó. Sim. Portiago Jocura. Pelos dados de 2006 da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, os índios guaranis formam o maior agrupamento indígena brasileiro, com quase 10%. Então, dos 454 mil índios que habitam o território nacional atualmente. Existem 220 etnias indígenas no Brasil, algumas das quais com pouquíssimos representantes. Metade da população indígena está concentrada nos 10 maiores grupos. Embora a população indígena atual pareça pequena, se comparada aos 5 milhões de nativos que habitavam no Brasil na época do descobrimento, ela cresce uma taxa anual de 3,5%, e a média nacional é de 1,6%. A partir dos anos 1960, uma série de fatores, incluindo o fortalecimento de políticas de saúde e educação para os índios, contribuíram para que a população indígena começasse a crescer pela primeira vez desde a chegada dos portugueses, explica a antropóloga Maria Elizabeth Brea, da Fundação Nacional do Índio. As 10 maiores etnias indígenas somam 211 mil pessoas, metade da população total, são elas em número de pessoas guaranis, né? Então tem 46.566 índios guaranis,
Ticuna são 26.813. Caingangue, 25.725. Macuxi, 23.180. Terena, 19.851. Guajajara, 19.524. Yanomami, 16.037. Chavante, 12.848. Pataxó, 10.644. E por último, os índios potiguaras, tá? Depois, na próxima aula, a gente continua explorando esse texto. Vai cair uma questão aí sobre numeral nesse texto. Então, aí a gente continua explorando esse texto. Tá bom, meus amores? Ó, por enquanto é só. I love you vocês. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por tudo. Ó o Gu aí com o irmãozinho dele. Dá um abraço no seu irmãozinho aí. A mensagem do dia tá lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versículo 7, que vai dizer que o amor, ele tudo suporta, certo? Que vocês possam ter uma semana recheada aí de amor, né? E de compreensão das matérias de vocês. Mande um abraço para os pais de vocês. Espero que os pais de vocês tenham curtido aí o Dia dos Pais com vocês, tá bom? Ou a mãe que cuida, enfim. E é isso aí, tá bom? Fala pra Tati que não precisa passar correndo, viu, Samuel? Que pode ficar tranquila. E é isso aí. Um beijo, um queijo e se espirrar. Saúde. Saúde. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo. Fui. Tchau, Bye, bye. Bye, bye.